Luciane, como vai? Tudo bem? Bom dia, querida. Muito bem, muito bem. Muito obrigada. Pois é, né, Lu? Tá com saudade aqui da Bahia, Lu? Demais. Lu, vamos falar sobre esse tema, que é um tema muito instigante, um tema necessário, né? Vamos falar o que tem de real na educação em meio a essa pandemia, Lu? O que realmente tem de real? Que nós precisamos sempre colher o melhor de todas as coisas. E o que está acontecendo, praticamente, está empurrando vários setores das sociedades em geral a uma transformação. E o ensino, por ser realmente fundamental na formação do pensamento humano, na formação do que serão realmente as estruturas, levou assim cheio, né? Esse gol, essa bolada, digamos assim, desestruturando tudo aquilo que nós já vínhamos fazendo desde o século XVI, para dizer a verdade, do mesmo jeito. Então, no meio realmente de tanta dor, de tanto sofrimento, o que nós vemos agora, né? Nós tem a separação do joio e do trigo, tem aquele profissional que tem que se repensar, que tinha medo da tecnologia, que estava super acostumado, de repente ele não consegue abandonar esse aluno e ele é obrigado a conhecer novas coisas. E aí o ensino, em todos os sentidos, se completa, tanto para o professor quanto para o estudante. Então, é uma crise, mas todas as crises existem para que as coisas deixem de ser como eram. Precisa ser visto como uma evolução. É verdade, já se passou um ano. O que fazer para esse professor, né, que está aí tentando, observando ainda e que tem dificuldade de mudança? Esse professor que pensa que está às vezes abandonado e ainda continua dando as aulas no padrão anterior, né? Que agora nós estamos numa nova realidade. Exatamente, isso. Se nós vamos esperar esse patrocínio de cima para baixo, aí tem essa sensação de abandono, porque a desestrutura está ocorrendo de cima para baixo. São as secretarias que estão desorganizadas, estaduais ou municipais, mas tudo bem, é uma crise, a gente consegue entender. O professor que está perdido no meio disso tudo vai ter que contar consigo mesmo, com as tecnologias disponíveis, ou seja, no YouTube você consegue dar muita aula, porque tem muita gente compartilhando e dando sugestões do que fazer, né? Ele precisa buscar. Aí vai dizer, tá, eu não tenho recurso, mas você não vai mandar um xerox para o seu aluno lá da vila mais perdida que tem. Você vai tentar comunicar com esse aluno por áudio, você vai tentar criar um plano de atividades pelo WhatsApp. A gente precisa conversar com os colegas, agora é o momento da união. E é nesse ponto, né, que até com o Instituto Supernova, que eu vim para o Brasil para isso, nós já estamos oferecendo dicas para os professores. Se vocês seguirem o canal do Instituto Supernova no YouTube, tem uma série que se chama Professorando pelo WhatsApp, onde começamos já a divulgar atividades que a gente vai ter que fazer com o que tem. E ser professor num período desse da vida, né, da história mesmo, da humanidade, é isso. Lutar para conseguir, para pensar no ser humano e não tanto brigar com o sistema, porque se a gente for perder tempo para brigar com o sistema, quem perde é sempre o ser humano, é o aluninho. Como que fica a avaliação, Luciane, para ser feita com os alunos? Uma tradição daquela avaliação que tem que entregar, que tem que escrever, que tem que fazer páginas e mais páginas. Sim. Século XVI. Nossa. Desde o século XVI é assim, Neide, a gente sabe, até o ensino superior continua do mesmo jeito. Todavia, esta grande oportunidade agora, que já está prevista dentro da nossa maravilhosa LDB, que muitos pensadores da educação já propuseram, poderão ser colocadas em prática. Você não pode reduzir o seu aluno a uma quantidade, mas você vai ter que criar um mapa de competências. Por quê? Como eu vou avaliar o meu aluno? Se ele decorou a tabuada ou se ele consegue ter um pensamento lógico? Então, a avaliação realmente precisa ser mais qualitativa. E não estamos mais discutindo aquela questão reprovar ou aprovar. Ou eu ensino ou eu tento ensinar de novo. Porque o aluno que não aprende é porque nós não ensinamos. Ou porque ele tem alguma dificuldade. Então, isso requer um outro tipo de trabalho com ele. É ampla a discussão, sabe? Nós teríamos várias horas para falar sobre a avaliação. E a nossa lei permite esse tipo de avaliação, Lu?
permite. A nossa lei permite uma adaptação da avaliação segundo a realidade do aluno. Só que o que acontece? As professoras, os professores, eles têm dificuldade de implantar um novo sistema de avaliação. Então, são as secretarias e as coordenações que precisam reunir-se e juntos criarem um mapa, né, uma trajetória, e então cada escola, com a sua coordenação, ajuda os seus professores a avaliarem, porque, claro, a professora sozinha tem muita vontade de fazer isso há muitos anos, eu acredito. Uhum. Todavia, são as secretarias que vão, eu sei que é difícil para eles também, porque pensar o coletivo também é complicado, precisam organizar-se com pessoas, com técnicas, com tecnologia, repensar esse processo de acordo com a sua população. Então, estamos falando de Guanambi, vamos falar com a realidade de Guanambi, avaliar as crianças de Guanambi, fazer encontros mesmo e buscar possibilidades para fazer coisas diferentes, coisas novas. O que é importante e urgente neste momento? Comunicação. Neste momento, por mais desesperada, agora eu falo com os professores que eu me sinto muito junto, né, muito colega, não abandonar o aluno. Mande áudio, apareça. Eu sei que é difícil aparecer agora, né, mas mesmo distante, se reúna numa praça. Não abandonar o aluno, que ele tenha atividades, mesmo que observativas, contemplativas, de grupo com outros, né, pequenos grupos, obviamente, utilizando os recursos de casa. O aluno não tem nada, ele tem o céu, tem a terra, tem o corpo, tem a natureza, use isso para dar aula, mas comunique com o aluno, não abandone. Como que a epigenética, Luciane, pode colaborar neste momento com todo esse contexto? Bom, a epigenética, na verdade, já está por baixo disso tudo, né? Porque a epigenética, o que são as marcas, são as características que nós herdamos do ambiente. Então, a criança que já está, ou o professor também, o ser humano em geral, num contexto de tristeza, de abandono, de abuso, de violência, ele está epigeneticamente, emocionalmente comprometido, né? A sua parte de cognição, ele tem essa dor, digamos assim. Falar só desse aspecto aqui, porque tem vários. Quando eu tenho que lidar com o ser humano, eu tenho que levar em consideração o tipo de vida que ele vive, né? Eu tenho que ter o mínimo de conhecimento da realidade, talvez abusiva, talvez de dependências do meu aluno, da família desse meu aluno, para trazer também informações emocionais. Então, o que nós temos feito no Instituto, e vocês têm uma personagem maravilhosa em Guanambi, a professora Norma, que já trabalha as emoções junto com o conteúdo, porque eles são seres humanos, e não como no vídeo que eu publiquei ontem, que eu me refiro aos baldinhos chamados ser humano, né? O ser humano é um baldinho, não é um baldinho de conteúdo. Ele não vai fazer nada sabendo quantos rios tem na Amazônia, mas talvez ele precise conseguir conversar para procurar um emprego um dia, saber falar, não? Saber viver as próprias emoções. Então, a epigenética entra nesse, que é fácil estudar. Você vai no YouTube, tem professores universitários do mundo inteiro falando sobre epigenética, né? E pessoas super competentes no Brasil também, dando dicas sobre o que é isso. E uma coisa importantíssima, Neide, é que cada professor cuide de si, esteja bem, cuide das suas dores para não transmiti-las nessa comunicação que é o educar. Mas aí demanda tempo, não, Lu? É vida, é o tempo que você leva para viver. Entendi. É conhecer a si mesmo. Se você vai ficar 3 horas por semana olhando filme no Netflix, escolha os filmes certos, como existem no Netflix, que falam de educação, escolha os vídeos certos, sabe? Eu acho que até o lazer pode ser construtivo. E o tempo, esse é o tempo de vida, porque se a gente não usa o tempo para viver melhor, o que nós vamos fazer, Neide? Com certeza. Lu, estive com uma mãe a semana passada conversando com ela me queixou bastante em relação ao tempo que os filhos estão ficando na frente da telinha, ou seja, do aparelho celular. Essa mãe, ela pode comprar o aparelho celular e comprou para cada um dos filhos, são 3 filhos, e ela fez o seguinte, ela disse que assim, tem sido muito intenso, porque começa às 7 da manhã e termina meio-dia. Aí vem uma pergunta: existe a necessidade de ficar com a criança conectada de 7 da manhã até meio-dia, dando conteúdo?
Se tem uma comunicação, que eu espero que seja bem elaborada, bem divertida, a professora mesmo vai fazer de modo que a criança possa, agora sai da telinha, vai lá e escreve, agora sai da telinha, vai lá fora, respira, porque o corpo precisa estar presente nesse processo, né? E respire, depois volte aqui. É uma questão de planejamento. Todavia, eu acho que os pais não precisam ficar preocupados, porque essas crianças têm o cérebro preparado para isso. E eles virão aprender a pesquisar também na internet, porque as bibliotecas já serão algo do passado, também os livros pesados, né? Porque as crianças têm uma outra forma, uma outra acessibilidade de raciocínio em relação ao conhecimento. E tudo isso é necessário para o que irá acontecer no futuro. Então, mames queridas, tenham paciência. Outra coisa importante, a criança, quando estuda, precisa estar hidratada. A garrafinha com água tem que estar do ladinho. As professoras precisam ser realmente muito coerentes nesse sentido, né? Eles não estão em sala de aula, portanto, eles já estão fora, e é lá fora que você vai ensinar. O aluno pode ir para fora com o telefone na mão, ele pode fotografar, ele pode criar a pesquisa dele, texto dele digital e compartilhar no grupo da classe. Olha aí, ó, isso aí já é um ensaio de fórum, tá entendendo? Entendi. E pode ser algo muito atraente e divertido, com o tempo, obviamente, né? Uhum. Mas as nossas crianças já nascem com algum neurônio mais estabelecido para isso. Eles leem, eles tiram de letra. Agora, uma outra realidade que é o oposto dessa que eu te falei agora. Aquela criança ainda que não tem acesso à internet. E aí, como educar essa criança que já praticamente tem um ano aí perdido em virtude de não estar conectada, né? Não tem essa possibilidade. E aí, como os professores devem se dirigir, ou como a Secretaria de Educação deve buscar para que esse aluno não tenha tanta perda? Exatamente, essa é a parcela, né, dessa população aí que me preocupa mais. Isso. E é com a qual eu me dedico mais também, porque quem tem vai conseguir. Agora, aqui precisa uma estruturação, sim, partindo de uma secretaria bem organizada, porque essas crianças possuem dados e recebem só a ordem do exercício, eles não estão junto com o professor. Então não é aquela atividade onde você está só à distância, ao vivo. Eles terão que trabalhar naquela outra modalidade que é a e-learning, né, onde ele recebe o material pronto. Mesmo assim, ele precisa da comunicação. Neste caso, as professoras podem se reunir, seria melhor se a secretaria coordenasse bem isso, né, para criar atividades à distância que podem ser colocadas ou no papel, e esse papel chega até o aluno com esse mapa, né, mas partindo da observação da realidade, ou seja, usar muito a natureza como ponto de partida, a palavração que eu chamo, né? Usar muito a questão de desenvolver o vocabulário com observação de palavras novas, o raciocínio lógico, matemático, porque o mínimo que nós vamos deixar para essa faixa da população é que eles sejam capazes de estar no mundo. Talvez eles não cheguem a uma universidade no Canadá, jamais, mas são aqueles que permanecerão na comunidade periférica, provavelmente, né? E quase infelizmente, mas enfim. Porém, eles podem ser capacitados, preparados, instruídos para um espírito de observação. Então, sair daquele esqueminha antigo de faz a fotocópia, né, manda lá e eles que sigam, depois eu faço uma prova, mas buscar nessas atividades que a gente manda para o aluno o pensamento dele e também trabalhar emoções. O pensamento crítico significa o quê? Peça sempre a opinião do aluno e avalie em função dessa opinião. Mas o que vocês pensam disso, disso e disso? E ao mesmo tempo aqui entra, obviamente, o estudo da língua portuguesa, com a observação da linguagem, com o envio de textos para serem lidos em voz alta, para melhorar a dicção, a articulação do vocabulário, descobrindo sempre novas palavras, que eles escutem as pessoas conversando para ver quais são as palavras mais regionais, qual é a diferença entre a conversa do pai e do tio e a conversa com o doutor ou a conversa com outra pessoa, sabe? Aí é um outro mapa de atuação, e o importante também é não abandonar, estar presentes. Uhum.